Bíblia Sagrada, versão King James atualizada, livro Números. Então Yahvé falou a Moisés no deserto do Sinai, na tenda do encontro, no primeiro dia do segundo mês, no segundo ano após a saída da terra do Egito, e disse o Senhor: fazei o recenseamento de toda a comunidade dos filhos de Israel, segundo seus clãs e segundo as casas patriarcais, alistando os nomes de todos os homens, cabeça por cabeça, todos aqueles em Israel de 20 anos para cima, hábeis para ir à guerra. Tu e Arão os registrareis segundo seus esquadrões. Estará convosco um homem de cada tribo, os chefes das casas patriarcais. Estes são os nomes daqueles que vos auxiliarão: da tribo de Ruben, Elisur, filho de Sedeur; de Simeão, Selumiel, filho de Zurizadai; e de Judá, Nasson, filho de Aminadab; de Zacar, Natanael, filho de Zoar; de Zebulon, Eliabe, filho de Elon; dos filhos de José, de Benjamim, Abidã, filho de Gedeone; de Dan, Aiezer, filho de Amizadai; de Azer, Pagiel, filho de Ocrã; de Gade, Eliasaf, filho de Deuel; de Naphtali, Aira, filho de Anã. Esses foram os homens escolhidos na comunidade. Eram chefes das tribos de seus antepassados, e esses eram os cabeças dos milhares de Israel. Então Moisés e Arão tomaram esses homens, que haviam sido designados nominalmente, e convocaram toda a congregação. No primeiro dia do segundo mês, os filhos de Israel determinaram sua descendência, segundo os seus clãs e segundo as casas patriarcais, e registraram os nomes dos homens de 20 anos para cima, cabeça por cabeça. Assim, toda a contagem da população no deserto do Sinai foi realizada exatamente como Yahvé havia ordenado a Moisés. Os homens de 20 anos para cima que tinham ido para servir no exército foram relacionados por seus próprios nomes, cada um segundo os registros de seus clã e de acordo com sua específica casa patriarcal. Começando pela tribo de Ruben, filho de mais velho de Jacó, a soma total das tribos foi a seguinte: da tribo de Ruben foram 646 homens. Dos descendentes de Simeão, todos os homens de 20 anos para cima, aptos para a guerra, foram listados, cada um por seu nome, de acordo com os registros de seus clãs e famílias. O número apurado da tribo de Simeão foi 59. Dos descendentes de Gade, todos os homens de 20 anos para cima, aptos para a guerra, foram listados, cada um por seu nome, de acordo com os registros de seus clãs e famílias. No número apurado da tribo de Gade foi 45. Dos descendentes de Judá, todos os homens de 20 anos para cima, aptos para a guerra, foram listados, cada um por seu nome, de acordo com os registros de seus clãs e famílias. O número apurado da tribo de Judá foi 74. Dos descendentes de Sacar, todos os homens de 20 anos para cima, aptos para a guerra, foram listados, cada um por seu nome, de acordo com os registros de seus clãs e famílias. O número apurado da tribo de Sacar foi 54. Dos descendentes de Zebulon, todos os homens de 20 anos para cima, aptos para a guerra, foram listados, cada um por seu nome, de acordo com os registros de seus clãs e famílias. O número apurado da tribo de Zebulon foi 57. Dos filhos de José, dos descendentes de Efraim, todos os homens de 20 anos para cima, aptos para a guerra, foram listados, cada um por seu nome, de acordo com os registros de seus clãs e famílias. O número apurado da tribo de Efraim foi 40. Dos descendentes de Manassés, todos os homens de 20 anos para cima, aptos para a guerra, foram listados, cada um por seu nome, de acordo com os registros de seus clãs e famílias. O número apurado da tribo de Manassés foi 32. Dos descendentes de Benjamim, todos os homens de 20 anos para cima, aptos para a guerra, foram listados, cada um por seu nome, de acordo com os registros de seus clãs e famílias. O número apurado da tribo de Benjamim foi 35. Dos descendentes de Dan, todos os homens de 20 anos para cima, aptos para a guerra, foram listados, cada um por seu nome, de acordo com os registros de seus clãs e famílias. O número apurado dos filhos de Dan foi 62. Dos descendentes de Azer, todos os homens de 20 anos para cima, aptos para a guerra, foram listados, cada um por seu nome, de acordo com os registros de seus clãs e famílias. O número apurado da tribo de Azer foi 41. Dos descendentes de Naphtali, todos os homens de 20 anos para cima, aptos para a guerra, foram listados, cada um por seu nome, de acordo com os registros de seus clãs e famílias.
O número apurado dos da tribo de Naftali foi 53. Esses, portanto, são os que Moisés, Arão e os 12 príncipes de Israel descenderam, um de cada um das casas patriarcais. Todos os filhos de Israel, de 20 anos para cima, todos aqueles que em Israel tinham a capacidade de servir no exército, foram recenseados, segundo as casas patriarcais. O total do recenseamento foi de 603 homens. As famílias da tribo de Levi, porém, não foram recenseadas juntamente com as outras, porquanto o Senhor havia ordenado a Moisés: não registrareis, contudo, a tribo de Levi, e não a recensareis no meio dos filhos de Israel. Mas estabelece tu mesmo os levitas para o serviço do tabernáculo, que guarda as tábuas da aliança, que todos os seus utensílios, de tudo o que lhe pertence, eles transbordarão o tabernáculo, e todos os seus utensílios exercerão nela seu ministério, e acamparão ao redor do tabernáculo, a habitação do testemunho. Quando o tabernáculo se mudar, os levitas os desarmarão. Quando o tabernáculo tiver de parar, os levitas o armarão. Qualquer profano que se aproximar dele será sumariamente condenado à morte. Os filhos de Israel acamparão cada um em suas próprias tendas, junto de seu próprio estandarte de família, segundo seus exercícios. Os levitas, porém, acamparão ao redor do tabernáculo. Desse modo, a ira divina não cairá sobre toda a comunidade de Israel. Os levitas terão a responsabilidade de cuidar do tabernáculo que guarda as tábuas da aliança. Os israelitas fizeram tudo exatamente como Yahvé ordenara a Moisés. Falou o Senhor a Moisés e a Arão e disse: os filhos de Israel acamparão, cada um a sua bandeira, sobre os emblemas, cada um junto à sua bandeira, sob os emblemas de suas casas patriarcais. Acamparão ao redor da tenda do encontro, a uma distância determinada. Estes são os que acamparão a oriente, a leste. Os exércitos de Judá acamparão junto a seu estandarte. O líder de Judá será Naasson, filho de Aminadab. Seu exército é de 74 homens. A tribo de Sacar acampará ao lado de Judá. O líder de Sacar será Natanel, filho de Zur. Seu exército é de 54 homens. A tribo de Zebulon virá em seguida. O líder de Zebulon será Eliabe, filho de Elon. Seu exército é de 57 homens. O número total dos homens recenseados do acampamento de Judá, de acordo com seus exércitos, foi 186. Esses serão os primeiros a levantar acampamento e marcar. Ao sul, a insígnia do acampamento de Ruben, segundo seus esquadrões, príncipe dos filhos de Ruben, Elisur, filho de Sedeur. Seu exército, 46 homens. E junto a ele se acampará a tribo de Simeão, e Selumiel, filho de Zurizadai, será o príncipe dos filhos de Simeão. Seu exército, 59 homens. Da tribo de Gade, príncipe dos filhos de Gade, Eliasaf, filho de Deuel. Seu exército, 45 homens. Os recenseados do acampamento de Ruben, segundo seus esquadrões, são ao todo 151 homens. Esses levantarão o acampamento e marcharão em segundo lugar. Assim a tenda do encontro partir, o acampamento dos levitas estará no meio dos outros acampamentos. A ordem de marcha será a mesma do acampamento, cada um deles. Ao oeste estarão os exércitos do acampamento de Efraim, junto ao seu estandarte. O líder de Efraim será Elisama, filho de Miúde. Seu exército, 40 homens recenseados. Junto dele, a tribo de Manassés, príncipe dos filhos de Manassés, Gamaliel, filho de Pedazur. Seu exército, 32 recenseados. Tribo de Benjamim, príncipe dos filhos de Benjamim, Abida, filho de Gideone. Seu exército, 35 recenseados. Os recenseados do acampamento de Efraim, segundo seus esquadrões, são ao todo 108 homens. Esses levantarão acampamento e marcharão em terceiro lugar. A insígnia do acampamento de Dan estará no norte, segundo seus esquadrões, príncipe dos filhos de Dan, Aiezer, filho de Amizadai. Seu exército, 62 recenseados. Junto dele acampam tribo de Azer, príncipe de Azer, Pagiel, filho de Ocrã. Seu exército, 41 recenseados. Tribo de Naftali, príncipe dos filhos de Naftali, Aira, filho de Enã. Seu exército, 53 recenseados.
Os recenseados do acampamento de Dan são, ao todo, 157 homens. Esses levantarão o acampamento e marcharão em último lugar, todos seguindo suas bandeiras. Esses são os filhos de Israel, cujo recenseamento foi feito a partir de suas famílias, suas casas patriarcais. Os que foram listados desses acampamentos, segundo seus exércitos, são, ao todo, 603 homens. Contudo, conforme o Senhor havia ordenado a Moisés, os levitas não foram recenseados com os exércitos dos filhos de Israel. Assim sendo, os israelitas realizaram tudo o que Yahvé tinha ordenado a Moisés. Eles acamparam junto a seus estandartes e depois partiram, cada um com seu clã e com sua família. Eis a história da descendência de Arão e de Moisés, quando Yahvé falou a Moisés no Monte Sinai. Estes são os nomes dos filhos de Arão: Nadab, o mais velho, Abiú, Eleazar e Tamar. Esses são os nomes dos filhos de Arão, sacerdote, que receberam a unção e que foram consagrados para exercer o ministério sacerdotal. Nadab e Abiú morreram diante do Senhor no deserto do Sinai, quando apresentaram uma oferta com fogo profano ao Senhor. Como não tinham filhos, somente Eleazar e Itamar serviram como sacerdotes durante a vida de Arão, seu pai. Então Yahvé disse a Moisés: faze chegar a tribo de Levi e coloca à disposição de Arão, o sacerdote. Eles estarão a seu serviço. Encarregar-se-ão dos deveres que lhes cabem, bem como dos deveres de toda a comunidade, na tenda do encontro, ao ministrarem no tabernáculo a habitação. Cuidarão de todos os utensílios da tenda do encontro e encarregar-se-ão daquilo que compete aos filhos de Israel ao ministrarem no tabernáculo. Darás, pois, os levitas como servos a Arão e a seus filhos. Eles lhe serão doados pelos filhos de Israel. Designarás Arão e seus filhos, e eles desempenharão o ofício sacerdotal. Porém, todo profano que se aproximar será condenado à morte, sumariamente. E Yahvé falou mais a Moisés e disse: vede que eu mesmo escolhi os levitas do meio dos filhos de Israel, em lugar de todos os primogênitos, aqueles que entre os filhos de Israel abrem a madre, portanto os levitas são meus. Assim todo primogênito me pertence. No dia em que feri de morte todos os primogênitos na terra do Egito, consagrei a mim todos os primogênitos em Israel, tanto os dos homens como os dos animais. Eles me pertencem, eu sou Yahvé. E o Senhor falou a Moisés no deserto de Sinai, ordenando: recensearás os filhos de Levi segundo suas casas patriarcais e de acordo com seus clãs familiares. Recensearás todos os homens da idade de 1 mês para cima. Moisés os recenseou conforme a ordem de Yahvé, de acordo com o que o Senhor lhe havia ordenado. Estes são os nomes dos filhos de Levi: Gerson, Coate, Merari. São estes os nomes dos clãs gersonitas, Mibini e Simei. São estes os nomes dos clãs coatitas: Arão, Izar, Hebron e Uziel. E esses são os nomes dos clãs meraritas: Mali e Muzi. Foram esses os líderes dos clãs levitas. De Gerson originaram-se o clã libnita e o clã simeita. Eram esses os clãs gersonitas. O número de todos os que foram contados do sexo masculino de 1 mês de idade para cima foi 7. Os clãs dos gersonitas tinham que acampar a oeste, atrás do tabernáculo. O príncipe líder das famílias dos gersonitas era Eliasif, filho de Leael. Os filhos de Gerson tinham, na descendência do encontro, a responsabilidade de zelar do tabernáculo, da tenda e da sua cobertura do véu, a grande cortina da entrada da tenda do encontro, das cortinas do átrio, do véu de entrada do átrio, a cortina que rodeia o tabernáculo e o altar, como também das cordas e de todos os detalhes que estavam relacionados diretamente com o serviço a eles outorgado. De Coate originaram-se os clãs aramitas, izaritas, hebronitas e uzelitas. Esses são os clãs coatitas. O número de todos os do sexo masculino de 1 mês de idade para cima foi 8. Os coatitas foram encarregados de cuidar do santuário. Os clãs dos coatitas acampavam no lado sul meridional do tabernáculo. O príncipe da casa patriarcal dos clãs coatitas era Eliasif, filho de Uziel. Tinham a responsabilidade de zelar da arca, da mesa, do candelabro, dos altares, dos utensílios do santuário com os quais ministravam, do véu e de tudo o que fazia parte desse serviço. O príncipe dos levitas era Eleazar, filho do sacerdote Arão. Ele exercia a superintendência de todos aqueles que zelavam pelo santuário.
De Merari originaram-se o clã Malita e o clã dos Musitas. Eram estes os clãs Meraritas. O número total dos homens recenseados da idade de 1 mês para cima foi 6. O príncipe da casa patriarcal dos clãs Meraritas era Zuriel, filho de Abiail. Eles tinham de acampar no lado norte, setentrional do tabernáculo. Os Meraritas tinham o dever de cuidar das armações do tabernáculo, de seus travessões, das colunas, das bases, de todos os seus utensílios e de tudo o que implicava esse serviço, bem como das colunas do átrio do pátio ao redor, com suas bases, suas estacas e suas cordas. Finalmente acampavam ao oriente, a leste, diante do tabernáculo, em frente da tenda do encontro, Moisés e Arão e seus filhos, que tinham o encargo do santuário em favor dos filhos de Israel. Todo estranho que se aproximasse devia ser prontamente executado. O total dos levitas recenseados que Moisés enumerou, segundo os clãs, conforme a ordem de Yahvé, o número de todos os do sexo masculino de 1 mês de idade para cima foi 22. Então disse mais Yahvé a Moisés: faz o recenseamento de todos os primogênitos homens dos filhos de Israel da idade de 1 mês para cima, faze a soma dos seus nomes. Em seguida, em lugar de todos os primogênitos de Israel, tomarás para mim Yahvé os levitas, e de igual modo o gado dos levitas em lugar de todas as primeiras crias dos rebanhos dos israelitas. Eu sou o Senhor. Assim, conforme Yahvé lhe havia ordenado, Moisés contou todos os primogênitos dos filhos de Israel. O recenseamento dos nomes dos primogênitos do sexo masculino da idade de 1 mês para cima deu o número total de 22. Então falou o Senhor a Moisés e disse: toma os levitas e oferece-os em lugar de todos os primogênitos dos filhos de Israel, e os rebanhos dos levitas em lugar dos rebanhos dos israelitas. Serão meus. Eu sou Yahvé, o Senhor. Para o resgate dos 273 primogênitos dos filhos de Israel que exercem o número dos levitas, tomarás 60 gramas de prata com base do peso padrão do santuário, que são 12 gramas, e darás esse valor em prata a Arão e a seus filhos para resgate daqueles que são excedentes. Moisés recolheu toda a prata devido ao resgate daqueles que excederam o número dos levitas. Dos primogênitos dos filhos de Israel, ele recebeu um valor em prata correspondente a quase 16,5 kg, com base no peso padrão do santuário. Moisés deu toda a prata acumulada com esse resgate a Arão e a seus filhos, segundo a ordem de Yahvé, tudo conforme o Eterno havia ordenado a Moisés. Yahvé falou a Moisés e Arão e ordenou: fazei o recenseamento dos coatitas na tribo de Levi, por seus clãs e casas patriarcais. Todos os homens de 35 anos que devem fazer o serviço militar e que realizarão suas funções na tenda do encontro. Esse será o serviço dos filhos de Coate na tenda do encontro, zelar por todas as coisas santíssimas. Quando se levantar o acampamento, Arão e seus filhos virão tirar a cortina do véu. Tirar a cortina do véu, cobrirão com ele a arca das tábuas da aliança, e porão por cima uma cobertura de couro fino, sobre a qual estenderão um pano totalmente azul celeste. Em seguida colocarão os varais da arca sobre a mesa da proposição da presença, e eles estenderão também um pano de tecido de lã azul celeste. Colocarão os pratos, os recipientes para incenso, as tigelas e as bacias para as ofertas derramadas, os pães da oblação, que devem estar sempre sobre ela. E por cima deles estenderão um pano vermelho escarlate, que será recoberto com um manto de couro fino. Em seguida colocarão os varais nas argolas da mesa. Tomarão então um pano de púrpura azul celeste, com o qual cobrirão o candelabro de azul, suas lâmpadas, seus espevitadores e seus apagadores, e todos os vasos de óleo empregados no seu serviço, e o embrulharão com todos os seus acessórios em uma coberta de couro, e o colocarão em um suporte para transportar. E o embrulharão com todos os seus acessórios em uma coberta de couro, e o colocarão em um suporte para transportar. Sobre o altar de ouro estenderão um tecido púrpura azul celeste, e o encobrirão com uma coberta de couro fino. Em seguida ajustarão nele os varais. Depois tomarão todos os objetos usados no serviço do santuário, depositá-los-ão sobre um pano de púrpura azul celeste, e os cobrirão com uma coberta de couro fino.
e porão tudo sobre os varais para carregar. Retirarão a cinza do altar de bronze e estenderão sobre ele um pano púrpura roxo, sobre o qual depositarão todos os tecidos que são empregados no ofício, os incensórios, os garfos, as pás, as bacias, todos os acessórios do altar. Estenderão por cima um manto de couro fino, em seguida colocarão os devidos varais para o transporte. Assim que Arão e seus filhos tiverem terminado de acondicionar os objetos sagrados e todos os seus acessórios, no momento de levantar acampamento, virão os filhos de Coate para transportá-los, sem contudo tocar naquilo que é sagrado, porquanto morrerão se o fizerem. Esse é o encargo dos coatitas na tenda do encontro. Quando Eleazar, filho de Arão, sacerdote, ficará quanto a Eleazar, filho de Arão, sacerdote, ficará encarregado do azeite para iluminação, do incenso aromático, da oferta costumeira de cereal, a oblação perpétua e do óleo especial da unção. Terá a superintendência de todo o tabernáculo e tudo o que nele existe, dos objetos sagrados e dos seus acessórios. Então o Senhor disse ainda a Moisés e a Arão: não elimineis do número dos levitas a tribo dos clãs coatitas. Fazei, pois, isso com eles, a fim de que vivam e não morram. Ao se aproximarem dos objetos santíssimos, Arão e seus filhos virão e designarão cada um deles para seu serviço e seu encargo. Serão assim impedidos de entrar e de contemplar, ainda que por um momento, as coisas sagradas, pois morreriam. Yahvé falou a Moisés e disse: faz também o recenseamento dos filhos de Gerson, segundo as casas patriarcais e segundo os clãs. Farás o recenseamento de todos os homens de 35 anos em condições de servir no exército e que deverão fazer o trabalho da tenda do encontro. Este será o serviço dos clãs dos Gersonitas, suas funções e suas responsabilidades. E transportarão as cortinas do tabernáculo, a tenda do encontro a coberta de peles finas que a recobrem, a cortina da entrada da tenda do encontro, o véu da entrada da porta do átrio que rodeia o tabernáculo e o altar, as cortinas de todos os tecidos do culto, todo o material necessário farão, pois, o seu serviço. Todo esse trabalho dos filhos de Gerson, com seus encargos de transporte, se fará sob as ordens de Arão e dos seus filhos, e vós determinareis expressamente o que devem carregar. Esse será o serviço dos clãs dos Gersonitas na tenda do encontro. Seu trabalho estará sob as ordens de Tamar, filho de Arão, sacerdote. Farás o recenseamento dos filhos de Merari por clãs segundo as casas patriarcais. Farás o recenseamento de todos os homens de 35 anos, 30 a 50 anos em condições de fazer o serviço militar e que farão o trabalho da tenda do encontro. Este é o serviço que assumirão, a toda a função que será de sua competência da tenda do encontro, carregar as armações de madeira do tabernáculo, seus travessões, suas colunas e suas bases, bem como as colunas do pátio que rodeia a tenda, rodeiam a tenda com suas bases, suas estacas e seus cordas, todos os seus tecidos, tudo o que está relacionado com sua utilização. Designareis para cada pessoa aquilo que deverá transportar. Esse será o serviço dos clãs dos Meraritas. E para todo o seu serviço na tenda do encontro contarão com a direção de Tamar, filho de Arão, sacerdote. Moisés, Arão e os chefes da comunidade fizeram o recenseamento dos filhos de Coate segundo seus clãs e grupos familiares. Todos os homens de 35 anos aptos para fazer o serviço militar, encarregados do trabalho da tenda do encontro, contaram-se em seus clãs, homens recenseados. Esse foi o número dos recenseados dos clãs coatitas, todos aqueles que deviam servir a tenda do encontro e que foram recenseados por Moisés, Arão, segundo a ordem de Yahvé transmitida por Moisés. Fez assim o recenseamento dos filhos de Gerson, segundo seus clãs e casas patriarcais. Todos os homens de 35 anos aptos para o serviço militar e encarregados do trabalho na tenda do encontro. Contaram-se homens recenseados segundo os clãs e as casas patriarcais. Esse foi o número dos recenseados dos clãs dos Gersonitas, todos aqueles que deviam servir na tenda do encontro e que foram recenseados por Moisés e Arão,
segundo a ordem de Yahvé. Fez-se o recenseamento dos clãs dos filhos de Merari, segundo seus clãs e casas patriarcais. Todos os homens de 35 anos, capazes de servir no exército e encarregados do trabalho na tenda do encontro. Contaram-se, segundo os seus clãs, homens recenseados. Esse foi o número dos recenseados dos clãs dos Meraritas que foram recenseados por Moisés e Arão, segundo a ordem de Yahvé, comunicado ao povo por Moisés. Número total dos levitas que Moisés, Arão e os chefes de Israel recensearam, segundo os clãs e as casas patriarcais, todos os homens entre 35 anos de idade que vieram para trabalhar e carregar a tenda do encontro, somaram 8 recenseados. Fez-se o recenseamento deles, segundo a ordem de Yahvé, anunciada por Moisés, atribuindo-se a cada pessoa seu devido serviço e o que transportar. Assim foram todos contados exatamente conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. Yahvé falou a Moisés e disse: ordena aos filhos de Israel que excluam do acampamento todos os que têm alguma doença contagiosa de pele, como a lepra, todos os que têm corrimento nos órgãos genitais e todos os que estão impuros por terem tocado em algo morto. Homem e mulher, os afastareis e os colocareis fora do acampamento. Assim, os filhos de Israel não contaminarão seu acampamento, no meio do qual eu habito. E assim fizeram os israelitas, puseram-nos fora do acampamento. Os filhos de Israel cumpriram tudo exatamente como o Senhor havia ordenado por intermédio de Moisés. E o Senhor disse a Moisés: fala aos filhos de Israel, se um homem ou mulher cometer algum dos pecados pelos quais se ofende a Yahvé, essa pessoa será sumariamente considerada culpada, confessará o pecado cometido e restituirá o valor correspondido ao que é devedor, acrescido de 1/5. Restituirá aquele a quem prejudicou, mas se tal homem não tem nenhum parente ao qual possa fazer a retribuição, a indenização devida a Yahvé é entregue ao sacerdote, além do carneiro da expiação, por meio do qual o sacerdote realizará o rito de expiação pelo culpado. Tudo aquilo que os filhos de Israel consagrarem e trouxerem ao sacerdote pertencerá a este. As coisas consagradas de cada um lhe pertencem. Aquilo que alguém oferece ao sacerdote será deste. Então o Senhor disse a Moisés: fala aos filhos de Israel, tu lhes dirás: se alguém cuja esposa se desviou e tornou-se infiel, tendo relações sexuais com outro homem, tornando-se assim impura, porém sem o conhecimento do marido, pois não houve testemunhas e portanto ela não foi apanhada no ato, contudo, se um espírito de desconfiança vier sobre o marido e o tornar ciumento da sua mulher, que está contaminada, ou ainda, se esse espírito de ciúme vindo sobre ele o tornar desconfiado de sua esposa, que está porém inocente, tal homem conduzirá sua mulher perante o sacerdote, fará por ela uma oferenda de 1 jarro de farinha de cevada em favor dela. Não derramará azeite nem porá incenso sobre a farinha, porque é uma oferta de cereal pelo ciúme, para que se revele a verdade sobre o pecado. O sacerdote trará a mulher e colocará diante de Yahvé. Em seguida tomará água em um vaso de barro e, tendo tomado do pó do chão do tabernáculo, aspergirá sobre a água. E apresentará a mulher perante o Senhor, soltará o cabelo dela e depositará sobre as mãos dela a oferta memorial, a oferta pelo ciúme, enquanto ele mesmo terá à sua mão a água amarga que traz maldições. A seguir o sacerdote fará a mulher jurar e lhe dirá: se não é verdade que algum homem se deitou contigo e que te desviastes e que te tornaste impura, enquanto sob a autoridade do teu marido, que estas águas amargas e de maldição te sejam inofensivas. Entretanto, se é verdade que foste infiel enquanto compromissada pelo casamento com seu marido e que contaminaste por haver deitado com um homem que não é teu esposo, o sacerdote fará neste momento a mulher prestar um juramento imprecatório e continuará dizendo: que Yahvé te faça no meio do teu povo objeto de desprezo e maldição, fazendo que a tua barriga inche, que a tua coxa descaia e jamais possas ter filhos.
que estas águas de maldição penetrem nas tuas entranhas, a fim de que teu ventre se enche, o teu sexo murche. E a mulher responderá: Amém, assim seja. Em seguida, o sacerdote escreverá essas imprecações em um documento e as lavará com as águas amargas, e fará a mulher beber essas águas amargas e de maldição, e essas águas entrarão em seu corpo, causando-lhe amargo sofrimento. O sacerdote então tomará das mãos da mulher a oblação, a oferta de cereal pelo ciúme causado, e a moverá ritualmente diante de Yahvé e a colocará sobre o altar. E tomará um punhado da oblação por conta do ciúme como oferta memorial e a queimará sobre o altar. Depois disso fará a mulher beber dessas águas. Ao fazê-la beber as águas, se de fato ela se tornou impura, enganando a seu marido, então as águas de maldição penetrando em seu corpo lhe produzirão amargo sofrimento. Seu ventre inchará, seu sexo murchará, e ela servirá para seu povo de exemplo nas maldições. Se ao contrário, ela realmente não se contaminou, mas estiver inocente, ficará livre do castigo e será capaz de gerar filhos. Esse é, portanto, o ritual para o caso de uma mulher que provoca ciúmes em seu marido e se torna impura ao cometer adultério. Ou quando o ciúme se apoderar de um homem porque suspeita de sua esposa, o sacerdote a colocará diante de Yahvé e fará passar por todo esse ritual. Se a suspeita se confirmar ou não, o marido estará livre de culpa. Contudo, a mulher sofrerá as consequências da sua iniquidade. O Senhor disse ainda a Moisés: Fala aos israelitas, tu lhes dirás: quando um homem ou uma mulher fizer um voto especial, o voto do nazireado, de santificação para o Senhor, pela qual se consagra Yahvé como nazireu, abster-se-á de vinho e de bebidas fermentadas, não beberá vinagre feito de vinho ou bebidas fermentadas, nem tomará suco algum de uvas, e não comerá uvas frescas ou secas. Durante todo o tempo da sua consagração, não tomará produto algum da videira, desde as sementes até as cascas. Durante o tempo do seu nazireado, não raspará a cabeça com navalha, até que se cumpra o tempo pela qual se consagrou a Yahvé. Será santificado e deixará crescer livremente sua cabeleira. Durante todo o tempo da sua santificação a Yahvé, não se aproximará de um morto, nem por seu pai ou por sua mãe, nem por seu irmão ou por sua própria irmã se tornará impuro, caso venham eles morrer, visto que traz sobre sua cabeça a consagração do seu Deus. Durante todo o tempo do seu nazireado, período de dedicação especial, estará santificado ao Senhor o Eterno. Se alguém morrer de morte súbita perto dele, tornando impura sua cabeleira consagrada, rapará a cabeça no dia da sua purificação, no 7º dia rapará a cabeça. No 8º dia levará ao sacerdote 2 rolinhas ou 2 pombinhos à entrada da tenda do encontro. O sacerdote oferecerá um em sacrifício pelo pecado e o outro em holocausto, e realizará em seguida sobre esse homem o rito de expiação devido à contaminação relativa ao morto. O homem consagrará sua cabeça naquele mesmo dia. Ele se santificará ao Senhor durante todo o tempo do seu nazireado e levará um cordeiro de 1 ano como sacrifício de reparação. O tempo já decorrido não se contará, visto que sua cabeleira se tornou impura. Este é o rito do nazireu no dia em que se findar seu nazireado, conduzido até a entrada da tenda do encontro. Oferecerá a Yahvé a sua oferta, um cordeiro perfeito de 1 ano em holocausto, uma ovelha perfeita de 1 ano em sacrifício pelo pecado, um cordeiro perfeito como oferta de comunhão, um cesto de bolos de flores de farinha sem fermento amassada com azeite e tortas sem fermento untadas com azeite, acompanhadas das suas oblações e libações, oferta de cereal e vinho derramado. E o sacerdote, havendo trazido tudo isso perante Deus, o Senhor apresentará seu sacrifício para anular pecados, e a oferta que será completamente queimada é o holocausto do nazireado.
Oferecerão sacrifício de comunhão com o carneiro e com os ázimos, pães sem fermento do cesto. O sacerdote também apresentará a oblação e a libação que acompanham o sacrifício. Em seguida, o nazireu rapará a cabeleira santificada, à entrada da tenda do encontro, e tomando os cabelos da sua cabeça, os colocará no fogo do sacrifício de comunhão. O sacerdote tomará a espádua do carneiro já cozida, um bolo sem fermento do cesto e uma torta sem fermento, e colocará tudo na mão do nazireu, quando este já houver rapado sua cabeleira. E o sacerdote os erguerá em apresentação diante de Yahvé. É a parte santa que pertence ao sacerdote, além do peito que é apresentado e da coxa que é observada. Depois disso, o nazireu poderá beber vinho. Esse é o ritual do voto nazireu e da oferta dedicada a Yahvé, de acordo com sua libação, sua separação, sem cortar qualquer outra oferta que quiser dedicar. Cumprirá, pois, o voto que tiver feito conforme o ritual do nazireu. Então o Senhor disse a Moisés: fala a Arão e a seus filhos e ordene-lhes: assim abençoareis os filhos de Israel, direis a eles: Yahvé o Eterno te abençoe e te guarde, faça o Senhor resplandecer o seu rosto sobre ti e te agracie, que o Eterno revele a ti a sua face de amor e te conceda a paz. Assim eles colocarão o meu nome sobre todos os israelitas e eu os abençoarei. No dia em que Moisés concluiu a armação do tabernáculo, a tenda sagrada, ele o ungiu e o dedicou ao serviço de Deus, junto com todos os seus utensílios. Igualmente ungiu e consagrou o altar e todos os seus objetos. Então os líderes de Israel, os chefes das famílias, que eram os líderes das tribos encarregados do recenseamento, apresentaram suas ofertas. Trouxeram suas dúvidas à presença de Yahvé: 6 carroças cobertas e 12 bois, um boi de cada líder e uma carroça de cada 2 líderes, e as ofereceram diante do tabernáculo. Então o Senhor falou a Moisés e disse: recebe-os deles e sejam destinados ao serviço da tenda do encontro. Tu os darás aos levitas, a cada um conforme sua função. Recebeu, portanto, Moisés as carroças e os bois e os entregou aos levitas. Deu 2 carroças e 4 bois aos gersonitas, conforme exigia o trabalho deles, e 4 carroças e 8 bois aos meraritas, também de acordo com os que demandava o trabalho deles. Estavam todos sob a administração de Itamar, filho do sacerdote Arão. Entretanto, Moisés não concedeu aos descendentes de Coate nem carroças nem bois, pois os objetos sagrados de que eles cuidavam tinham de ser carregados dos ombros. Os príncipes fizeram então uma oferta para a dedicação do altar no dia da unção. Trouxeram suas ofertas perante o altar, pois Yahvé havia dito a Moisés: cada dia um dos príncipes trará sua oferta para a inauguração do altar ao meu serviço. No primeiro dia, o que apresentou a sua oferenda foi Naasson, filho de Aminadab, da tribo de Judá. A oferta dele foi uma bandeja de prata de 1,5 kg e uma bacia de prata para as aspersões de 840 gramas, ambas pesadas de acordo com o peso padrão do santuário, cada uma repleta de flor de farinha, a melhor farinha de trigo amassada com azeite, como oblação, a oferta de cereal. Uma vasilha de ouro de 120 gramas cheia de incenso, um novilho, um carneiro e um cordeiro de 1 ano, como holocausto, um bode para sacrifício pelo pecado, e 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de 1 ano, para serem oferecidos como sacrifício de comunhão. Essa foi a oferta de Naasson, filho de Aminadab. No segundo dia, Natanael, filho de Zuar, líder de Israel, trouxe sua oferta. E a oferta dele foi uma bandeja de prata de 1,560 kg de uma bacia de prata para as aspersões de 840 gramas, ambas pesadas de acordo com o peso padrão do santuário, cada uma repleta de flor de farinha de trigo amassada com óleo puro de oliva como oferta de oblação. Uma vasilha de ouro de 120 gramas cheia de incenso, um novilho, um carneiro e um cordeiro de 1 ano como holocausto, um bode como oferta pelo pecado, e 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano, cada para serem oferecidos como sacrifício de paz e comunhão. Essa foi a oferta de Natanael, filho de Zuar. No terceiro dia,
Eliabe, filho de Elon e príncipe de Zebulon, trouxe sua oferta. Sua oferta foi uma bandeja de prata de 1,5 kg, prata de 1,5 kg e 60 gramas, de uma bacia de prata para as aspersões de 840 gramas, ambas pesadas de acordo com o peso padrão do santuário, cada uma repleta da melhor farinha de trigo, amassada com azeite como oferta de oblação. Uma vasilha de ouro de 120 gramas cheia de incenso, um novilho, um carneiro e um cordeiro de 1 ano como holocausto, um bode como oferta pelo pecado, e 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano, para serem oferecidos como sacrifício de paz e comunhão. Essa foi a oferta de Eliabe, filho de Elon. No 4º dia, Elisur, filho de Sedeur e príncipe de Ruben, apresentou sua oferenda. Sua oferta foi uma bandeja de prata de 1,560 kg e uma bacia de prata para as aspersões, de 840 gramas, ambas pesadas de acordo com o peso padrão do santuário, cada uma repleta de flor de farinha de trigo amassada, flor da melhor farinha de trigo amassada com azeite, como oferta de oblação. Uma vasilha de ouro de 120 gramas, cheia de incenso, um novilho, um carneiro e um cordeiro de 1 ano, como holocausto, um bode para o sacrifício pelo pecado, e 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes e 5 cordeiros de 1 ano, para serem oferecidos como sacrifício de comunhão. Essa foi a oferta de Elisur, filho de Sedeur. No 5º dia, Selemuel, filho de Zurizadai e príncipe de Simeão, trouxe sua oferta. A oferenda trazida por ele foi uma bandeja de prata de 1,560 kg e uma bacia de prata para as aspersões de 840 gramas, ambas pesadas de acordo com o peso padrão do santuário, cada uma repleta da melhor farinha de trigo amassada com azeite como oferta de oblação. Uma vasilha de ouro de 120 gramas cheia de incenso, um novilho, um carneiro e um cordeiro de 1 ano como holocausto, um bode para o sacrifício pelo pecado, e 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano, para serem oferecidos como sacrifício de paz e comunhão. Essa foi a oferta de Selumiel, filho de Zurizadai. No 6º dia, Eliasif, filho de Deuel e príncipe de Gade, trouxe sua oferta. Sua oferta foi uma bandeja de prata de 1,560 kg e uma bacia de prata para as aspersões de 840 gramas, ambas pesadas de acordo com o peso padrão do santuário, cada uma repleta da melhor farinha de trigo amassada com azeite como oferta de oblação. Uma vasilha de ouro de 120 gramas cheia de incenso, um novilho, um carneiro e um cordeiro de 1 ano como holocausto, um bode como sacrifício pelo pecado, e 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano, para serem oferecidos como sacerdote de paz, sacrifício de paz e comunhão. Essa foi a oferta de Eliasif, filho de Deuel. No 7º dia, Eliasif, filho de Amiúde e príncipe de Efraim, trouxe sua oferenda. E a oferta dele foi uma bandeja de prata de 1,560 kg e uma bacia de prata para as aspersões de 840 gramas, ambas pesadas de acordo com o peso padrão do santuário, cada uma repleta da melhor farinha de trigo amassada com azeite como oferta de oblação. Uma vasilha de ouro de 120 gramas cheia de incenso, um novilho, um carneiro e um cordeiro de 1 ano como holocausto, e um bode como oferta pelo pecado, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano, para serem oferecidos como sacrifício de paz e comunhão. Essa foi a oferta de Elisama, filho de Amiúde. No 8º dia, trouxe sua oferta Gamaliel, filho de Pedazur e príncipe dos filhos de Manassés. Sua oferenda foi uma bandeja de prata de 1,560 kg e uma bacia de prata para as aspersões de 840 gramas, ambas pesadas de acordo com o peso padrão do santuário, cada uma repleta da melhor farinha de trigo amassada com azeite como oferta de oblação. Uma vasilha de ouro de 120 gramas cheia de incenso, um novilho, um carneiro e um cordeiro de 1 ano como holocausto, um bode como oferta pelo pecado, oferenda pelo pecado, e 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano, para serem oferecidos como sacrifício de paz e comunhão. Essa foi a oferta de Gamaliel, filho de Pedazur. No 9º dia, Abida, filho de Gideone e príncipe dos filhos de Benjamim, apresentou sua oferta.
E a oferta que ele trouxe foi uma bandeja de prata de 1,560 kg e uma bacia de prata para as aspersões de 840 gramas, ambas pesadas de acordo com o peso padrão do santuário. Cada uma repleta da melhor farinha de trigo amassada com azeite, como oferta de oblação. Uma vasilha de ouro de 120 gramas cheia de incenso. Um novilho, um carneiro e um cordeiro de 1 ano como holocausto. E um bode como oferenda pelo pecado. E 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano, para serem oferecidos como sacrifício de paz e comunhão. Essa foi a oferta de Abida, filho de Gideone. No 10º dia, Aiezer, filho de Amizadai e príncipe dos filhos de Dan, apresentou sua oferta. E a oferta que ele trouxe foi uma bandeja de prata de 1,560 kg e uma bacia de prata para as aspersões de 840 gramas, ambas pesadas de acordo com o peso padrão do santuário, cada uma repleta da melhor farinha de trigo amassada com azeite, como oferta de oblação. Uma vasilha de ouro de 120 gramas cheia de incenso. Um novilho, um carneiro e um cordeiro de 1 ano como holocausto. E um bode como oferenda pelo pecado, e 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano, para serem oferecidos como sacrifício de paz e comunhão. Essa foi a oferta de Aiezer, filho de Amizadai. No 11º dia, Pagiel, filho de Ocrã e príncipe de Azer, trouxe sua oferta. E a oferta trazida por ele foi uma bandeja de prata de 1,560 kg e uma bacia de prata para as aspersões de 840 gramas, ambas pesadas de acordo com o peso padrão do santuário, cada uma repleta da melhor farinha de trigo amassada com azeite, como oferta de oblação. Uma vasilha de ouro de 120 gramas cheia de incenso, um novilho, um carneiro e um cordeiro de 1 ano como holocausto, um bode como oferta pelo pecado, 2 bodes, 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano, para serem oferecidos como sacrifício de paz e comunhão. Essa foi a oferta de Pagiel, filho de Ocrã. No 12º dia, Aira, filho de Enã e príncipe de Naphtali, apresentou sua oferta. E sua oferta foi uma bandeja de prata de 1,560 kg e uma bacia de prata para as aspersões de 840 gramas, ambas pesadas de acordo com o peso padrão do santuário, cada uma repleta da melhor farinha de trigo amassada com azeite, como oferta de oblação. Uma vasilha de ouro de 120 gramas cheia de incenso, um novilho, um carneiro e um cordeiro de 1 ano como holocausto, um bode, uma oferta pelo pecado, e 2 bois, 5 carneiros, 5 bodes, 5 cordeiros de 1 ano, para serem oferecidos como sacrifício de comunhão e paz. Essa foi a oferta da Aira, filho de Enã. Essas foram as ofertas dos líderes israelitas, os príncipes de Israel, para a dedicação do altar no dia em que este foi ungido. Ao todo foram 12 bandejas de prata, 12 bacias de prata para as aspersões, 12 vasilhas de ouro. Cada bandeja de prata pesava 1,560 kg e cada bacia para as aspersões pesava 840 gramas. O total de peças de prata pesava 28,8 kg, com base no peso padrão do santuário. As 12 vasilhas de ouro cheias de incenso pesavam cada uma 120 gramas, também com base no peso padrão do santuário. O total de vasilhas de ouro pesava 1,440 kg. O total de animais oferecidos em holocausto foi 12 novilhos, 12 carneiros e 12 cordeiros de 1 ano, juntamente com as oblações, as ofertas de cereais que acompanhavam essas oferendas. 12 bodes foram trazidos e abatidos como oferta pela expiação dos pecados. O total de animais oferecidos em sacrifício de comunhão e paz foi 24 bois, 60 carneiros adultos, 60 bodes e 60 carneirinhos de 1 ano. Foram essas as oferendas trazidas para a consagração do altar, depois que esse foi ungido. Quando Moisés entrava na tenda do encontro para falar com ele, ouvia a voz que lhe falava ao altar, fluindo por entre os 2 querubins moldados sobre o propiciatório. A tampa da arca da aliança era desta maneira que o Senhor se comunicava com ele. Então o Senhor Deus disse a Moisés: Fala a Arão, tu lhe dirás: quando colocares as lâmpadas, será de tal maneira que as 7 lâmpadas iluminem a parte dianteira do candelabro. Arão procedeu deste modo.
Colocou as lâmpadas de forma que iluminassem o espaço em frente do candelabro, conforme Yahvé havia ordenado a Moisés. O candelabro era moldado em ouro batido do pedestal, as imagens das flores que o ornavam, tudo em conformidade com o próprio modelo que o Senhor havia revelado a Moisés. Yahvé falou a Moisés e disse: toma os levitas do meio dos filhos de Israel e purifica-os. Com a intenção de purificá-los, procederás do seguinte modo: borrifarás sobre eles a água da purificação. Eles também deverão rapar todo o corpo e lavar suas roupas, assim ficarão purificados. Em seguida, tomarão um novilho, juntamente com ofertas de manjares preparados com a menor farinha de trigo amassada com azeite, e tu tomarás um segundo novilho para o sacrifício para tirar pecados. Farás os levitas se aproximarem diante da tenda do encontro e reunirás toda a comunidade dos filhos de Israel. Quando, pois, tiveres feito os levitas se aproximarem diante do Senhor, os filhos de Israel imporão as mãos sobre eles. Em seguida, Arão, fazendo o gesto ritual de aspersão, apresentação perante Israel, separarás os levitas para mim, como uma oferta especial dos israelitas, serão assim pertencentes ao serviço do Senhor. Os levitas logo a seguir colocarão a mão sobre a cabeça dos novilhos, com um dos animais tu farás o sacrifício para tirar pecados, e com o outro uma oferta será completamente queimada em holocausto, com o objetivo de purificar os próprios levitas. Havendo colocado os levitas diante de Arão e seus filhos, tu os oferecerás ao Senhor com um gesto ritual de apresentação. Desse modo separarás os levitas do meio dos demais israelitas, a fim de que sejam absolutamente consagrados a mim. Sendo assim, logo após haver separado e purificado os levitas, eis que eles estarão preparados para trabalhar para mim na tenda do encontro. Eles são os filhos de Israel, que deverão ser inteiramente dedicados a mim. Eu os separarei para serem meus, e em lugar dos primogênitos do primeiro homem de cada mulher israelita. É verdade, a mim pertence todos os primogênitos dos filhos de Israel, homem ou mulher. Eu os consagrei a mim mesmo desde o dia em que feri todos os primogênitos da terra do Egito. Agora, em lugar de todos os primogênitos dos israelenses, tomei os levitas. Entrego os levitas a Arão e a seus descendentes como dádivas dentre todos os filhos de Israel, a fim de servirem na tenda do encontro em benefício do povo de Israel, ministrando em nome de todos os israelitas os atos de propiciação, para que nenhuma praga atinja o povo quando se aproximar do santuário. Assim Moisés, Arão e todos os filhos de Israel cumpriram tudo o que Yahvé havia ordenado a Moisés a respeito dos levitas. Os levitas se purificaram e lavaram suas vestes, e Arão os separou como uma oferta especial ao Senhor e celebrou o ritual de purificação para eles. O povo realizou tudo o que o Senhor havia ordenado a Moisés em relação aos levitas. Assim eles foram escolhidos para trabalhar na tenda do encontro, dirigidos por Arão e por seus filhos. Então o Senhor disse a Moisés: eis o que compete aos levitas: a partir da idade de 25 anos, o levita deverá prestar serviço ocupando-se de uma função na tenda do encontro. A partir de 50 anos não estará mais obrigado a esse ministério, deverá afastar-se do ministério regular e esses trabalhos não mais realizará. Poderá ajudar seus companheiros de ofícios nas responsabilidades de zelar pela tenda do encontro, entretanto ele mesmo estará sendo isento de todo esse trabalho. Desse modo, portanto, designarás todas as responsabilidades, tarefas ministeriais dos levitas. No primeiro mês do segundo ano, depois da libertação do povo de Israel do Egito, Yahvé falou a Moisés no deserto de Sinai, e ele disse: celebre os filhos de Israel a Páscoa no tempo determinado. No dia 14 desse mês, no crepúsculo, a celebrarei sempre na ocasião própria. Celebrá-la-eis de acordo com todos os estatutos e normas a ele referentes. Sendo assim, Moisés mandou que os israelitas comessem a Páscoa, e eles passaram a comemorá-la no dia 14 do primeiro mês, ao pôr do sol, no deserto de Sinai. Os israelitas fizeram tudo o que o Senhor havia ordenado a Moisés. Contudo, algumas pessoas tornaram-se impuras porquanto tocaram em um cadáver, e por isso não puderam comemorar a Páscoa naquele dia. Entretanto, essas pessoas recorreram a Moisés e Arão e os consultaram: estamos impuros devidos a termos tocados no morto.
porque seremos excluídos e privados de fazer a oferta de Yahvé no tempo estipulado junto aos demais filhos de Israel. Assegurou-lhes Moisés: aguardai para que eu saiba o que Yahvé ordena a vosso respeito. Então o Senhor falou a Moisés e ordenou: fala aos filhos de Israel e diz-lhes: se alguém do meio de vós ou dos vossos descendentes se acharem impuro devido ao contato com um morto, ou estiver numa longa viagem, celebrará ainda assim o PC ao Eterno, a Páscoa de Yahvé. No segundo mês, aos 14 dias deste mês, ao cair da tarde, celebrarão com pães matzot não fermentados e ervas amargas comerão o cordeiro do sacrifício. Não deverá restar nela nada para o dia seguinte, nem se quebrará osso algum. Segundo todo o ritual da Páscoa, celebrará-ão. Aquele, entretanto, que se encontrar puro ou não estiver em viagem e deixar de celebrar a Páscoa, será exterminado do seu povo. Não trouxe a oferta do Senhor no tempo determinado e, por esse motivo, sofrerá as consequências do seu pecado. Se algum estrangeiro reside entre vós e celebra a Páscoa a Yahvé, deverá celebrá-la segundo o ritual e os costumes da Páscoa. Haverá entre vós apenas um estatuto e uma lei, tanto para o estrangeiro como para o natural da terra. No dia em que foi armado o tabernáculo, a tenda que guarda as tábuas da aliança, veio uma nuvem e o cobriu. De noite a nuvem parecia flamejante. Era sempre assim: de dia a nuvem cobria o tabernáculo e de noite tomava o aspecto de fogo e resplandecia até o raiar do sol. Quando a nuvem se elevava sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel punham-se em marcha. No lugar onde a nuvem parava, aí acampavam os israelitas. De acordo com a ordem do Senhor, o povo de Israel partia e, segundo a ordem do Senhor, acampavam, permaneciam acampados durante todo o tempo em que a nuvem repousava sobre a santa habitação. Se a nuvem permanecesse muitos dias sobre o tabernáculo, os filhos de Israel prestavam seu culto a Yahvé e não partiam. Às vezes a nuvem detinham poucos dias sobre o tabernáculo, então acampavam segundo as orientações do Senhor e também partiam em conformidade com as ordens de Yahvé. Se acontecia que a nuvem, depois de ter permanecido desde a tarde até a manhã, elevava-se ao amanhecer, então partiam. E em algumas ocasiões a nuvem se elevava depois de haver permanecido um dia e uma noite, e então partiam. Outras vezes a nuvem permanecia 2 dias, um mês ou um ano. Enquanto a nuvem permanecia sobre o tabernáculo, os israelenses ficavam também acampados, mas quando ela se levantava, então igualmente partiam. Conforme as determinações do Senhor, acampavam, e conforme as ordens do Senhor, marchavam, prestavam culto a Yahvé, segundo as ordens de Yahvé comunicadas por Moisés. Então Yahvé falou a Moisés e disse o seguinte: faze para ti 2 cornetas, 2 farás de prata batida, servir-te-ão para colocar a comunidade e para dar o sinal de partida aos acampamentos. Quando ambas soarem, toda a comunidade se reunirá junto a ti, à entrada da tenda do encontro. Mas se soar apenas uma das trombetas, serão os príncipes, os chefes dos milhares dos filhos de Israel que se reunirão junto de ti. Quando a corneta der um toque de alerta e ao som de aclamações, as tribos acampadas a leste, a oriente, deverão partir. Ao som do segundo toque, seguido das aclamações, os acampamentos do lado sul iniciarão a marcha de saída. Para reunir a Assembleia Geral, entretanto, o soar será diferente e sem aclamações. Os filhos de Arão, os sacerdotes, tocarão as cornetas. Isso será para vós e para os vossos descendentes um estatuto perpétuo. Quando em vossa terra tiverdes de partir para a guerra contra um inimigo que vos suprime, tocareis as trombetas com fragor e aclamações. A vossa lembrança será evocada diante de Yahvé, vosso Deus, e sereis salvos por vossos inimigos, sereis salvos dos vossos inimigos. Nos vossos dias de festa, nas solenidades fixas no primeiro dia de cada mês, deverás igualmente tocar tais cornetas por ocasião dos vossos holocaustos e das vossas ofertas de comunhão e paz, e elas vos servirão de memorial em vossos benefícios diante de Yahvé. Eu sou o Senhor, vosso Deus.
No 20º dia do segundo mês do segundo ano, a nuvem se levantou de sobre o tabernáculo que abrigava as tábuas da aliança. Nesse dia, os filhos de Israel começaram a marchar, partindo assim do deserto de Sinai, e viajaram por etapas até que a nuvem estacionou sobre o deserto de Parã. Assim partiram pela primeira vez, de acordo com as determinações do Senhor transmitidas por Moisés. Primeiro saíram os que seguiam a bandeira da tribo de Judá, grupo por grupo, comandados por Naasson, filho de Aminadab. Natanael, filho de Zuar, comandava os exércitos da tribo de Issacar. Eliabe, filho de Elon, chefiava os exércitos da tribo de Zebulon. Então o tabernáculo foi desarmado e os levitas, filhos de Gerson, filho de Merari, partiram transportando a santa habitação. Partiu em seguida o estandarte do acampamento dos filhos de Rubi, segundo seus esquadrões. À frente do seu contingente estava Elisur, filho de Sedeur. À frente do contingente da tribo dos filhos de Simeão, de acordo com seus exércitos, estava Selumiel, filho de Zurizadai. À frente do contingente da tribo dos filhos de Gade, segundo seus esquadrões, estava Eliasif, filho de Deuel. Então partiram os levitas do grupo de famílias de Coate, carregando os objetos sagrados. E quando chegaram ao outro acampamento, o tabernáculo já estava completamente armado. Os exércitos do acampamento de Efraim saíram em seguida junto à sua bandeira. Eliesama, filho de Miúde, estava no comando. Gamaliel, filho de Pedazur, comandava os exércitos da tribo de Manassés. E Abibe, filho de Gideone, os esquadrões da tribo de Benjamim. Finalmente partiu na retaguarda de todos os acampamentos o estandarte do acampamento dos filhos de Dan, segundo seus exércitos. À frente do seu contingente estava Aiezer, filho de Amizadai. Pagiel, filho de Ocrã, comandava os exércitos da tribo de Azer, e Aira, filho de Enã, a divisão da tribo de Naftali. Essa era a ordem que os exércitos israelitas seguiam sempre que se colocavam em marcha. Então Moisés disse a Obabe, filho de Midianita, Reuel, sogro de Moisés: eis que estamos de partida para o lugar a respeito do qual disse Yahvé: eu vos darei. Vem, portanto, conosco também, e repartiremos contigo tudo de bom que conquistarmos, pois o Senhor prometeu boas dádivas a Israel. Mas Obabe respondeu: não irei convosco, voltarei para a minha terra e para o meu povo. Contudo Moisés insistiu: por favor, não nos abandones, tu conheces bem os lugares onde devemos acampar no deserto, e tu poderás ser os nossos olhos. Se vieres conosco, faremos a ti o mesmo bem que o Senhor nos fizer. E assim os filhos de Israel partiram no Sinai, o monte de Yahvé, o Senhor, e caminharam durante 3 dias. A arca da aliança de Deus foi à frente deles durante aqueles 3 dias de marcha, a fim de indicar o lugar do descanso. Durante o dia, a nuvem de Yahvé pairava acima deles, sempre que partiam de um acampamento. Todas as vezes que a arca partia, Moisés orava: ó Yahvé, ó Senhor, levanta-te e dispersa os teus inimigos, que fujam da tua frente os que te odeiam. E sempre que a arca parava, Moisés proclamava: repousa entre nós, ó Senhor, o Eterno, fica com os incontáveis milhares de famílias do povo de Israel.